Bom dia, pessoal. Delegado Sérgio aqui. Eu fiz esse vídeo aqui para explicar para vocês por que as coisas estão ficando tão estranhas. Vejam, vocês devem ter visto em todos os jornais falar sobre aquele assalto a banco em Criciúma, onde 30 criminosos foram até uma cidade de 200 mil habitantes, mais ou menos do tamanho da nossa cidade de Sinop, e chegando lá, cercaram uma agência bancária, atiraram contra o batalhão da Polícia Militar e roubaram milhões de reais dos bancos, de uma agência bancária. As pessoas ainda ficam chocadas com a violência. Elas acham que nunca irão ser atingidas pelo crime organizado. Aí eu quero dizer para vocês, as coisas tendem a piorar. No Brasil, nós não temos uma política de enfrentamento à criminalidade. Essa que é a verdade. Nós não temos uma política de enfrentamento ao crime organizado. E esse tipo de fato aconteceu na manhã do dia de ontem, na madrugada do dia de ontem, em Criciúma, e nesta noite, na noite passada, aqui em Belém, aqui na região do Pará. Não foi em Belém, numa cidadezinha ali do Pará, onde criminosos também assaltaram algumas agências bancárias, portando armas de grosso calibre, fazendo cidadãos de reféns, atirando contra a polícia. Inclusive em Criciúma tem um policial militar que está gravemente ferido. Deixo aqui o meu apoio a ele, a minha solidariedade, espero que ele melhore. E você deve estar pensando, delegado, é possível isso acontecer no estado de Mato Grosso? Já aconteceram algumas vezes, só que aqui no estado de Mato Grosso tem uma peculiaridade. Quando os bandidos vêm fazer esse tipo de crime, a nossa polícia vai para o confronto, o BOP nosso vai para o confronto, a nossa força tática vai para o confronto, e geralmente esses criminosos não saem vivos, das cidades onde eles vão fazer esse tipo de assalto. Aliás, se esse assalto fosse aqui em Sinop, quando eles atirassem contra o batalhão, certamente a força tática atiraria de volta e muitos desses bandidos hoje estariam mortos. Porque no confronto com a força tática, esse tipo de bandido, eu aposto sempre na força tática. Então, por exemplo, se esse fato fosse em Sinop, muitos desses caras estariam no cemitério uma hora dessa. Porque nossos policiais não ficariam recolhidos dentro dos quartéis levando tiro. O tiro ia vir de dentro para fora e de fora para dentro, ia levar bala a esses bandidos também. Então, nossos policiais teriam ido para o enfrentamento. Aqui em Sinop, se fosse aqui, tenho certeza que a nossa força tática e muitos policiais nossos daqui, civis e militares, teriam ido para o enfrentamento e muitos desses bandidos, uma hora dessa, estariam sendo enterrados. Não tenho dúvida disso. Eu quero dizer por que nós estamos comentando sobre o crime organizado. Sabe o que acontece? Quando você abranda a punição, quando você não tem presídios especializados para criminosos violentos como esses, eles se sentem encorajados e motivados a praticarem esses tipos de crime. E o que sustenta? Por exemplo, vocês devem ter visto pessoas falando que eles atiraram muito, que eram vários e vários tiros, centenas de tiros disparados pelos bandidos. Armas como aquelas custam caro. Munição para aquelas armas custam caro. E vocês devem estar pensando, da onde que vem o financiamento desse tipo de ação criminosa? Os caras tiveram que organizar. Os caras tiveram que ter disponível os carros,
tiveram que ter disponível, estudaram a agência, estudaram as rotas de fuga, estudaram na onde eram os quartéis da polícia em Criciúma, e tentaram render e atiraram contra os quartéis. Esse tipo de ação custa dinheiro para fazer. Então, provavelmente, eles investiram recursos para fazer essa ação criminosa. Sabe de onde vem o financiamento de tais ações? Do tráfico de drogas, das facções criminosas, como PCC, Comando Vermelho, esse tipo de quadrilha. E você deve estar pensando, será que nós estamos seguros? Será que isso um dia vai acontecer no nosso município? Ou ações piores? A probabilidade hoje, se a gente analisar o cenário hoje do Brasil, dos estados, é possível que as facções cada vez se fortaleçam mais. Nós precisamos de um combate muito mais forte contra a facção criminosa, utilizando inteligência, utilizando ter forças-tarefas para coibir esse tipo de crime. Os presídios para esses tipos de criminosos não podem ser os mesmos dos criminosos comuns, porque senão eles acabam treinando e ensinando novos criminosos como fazer esse tipo de crime. Esses tipos de criminosos faccionados, deveriam ser isolados em celas, não dividir celas com outros criminosos. Eles deveriam ficar presos numa cela, sozinhos numa cela, sem grades, com aquela porta de ferro lá, e o cara fica sozinho na cela dele ali, sem ter acesso a nada, apenas a cama, aos bens para manter a sua vida, sem ter acesso a celular, sem ter acesso à visita só com aquele vidro entre ele e o advogado. Mas esse é o Brasil. Um Brasil que hipocritamente defende os criminosos, que valoriza direitos de bandidos. E você deve estar pensando, minha vida está em risco? Vai estar em risco cada vez mais. Sim, infelizmente. Nós da polícia vamos fazer nosso trabalho. E vamos continuar fazendo. Só que você, cidadão, você precisa começar a ser honesto. Você fica revoltado, você fica assustado com a violência, com a criminalidade violenta. Você fica assustado quando criminosos como estes invadem sua cidade, como invadiram em Criciúma. Invadem sua cidade, como invadiram a cidade aqui no Pará, perto de nós. No entanto, a mesma pessoa que se revolta contra a criminalidade violenta, elege o criminoso corrupto. Aliás, a capital de Mato Grosso hoje devia ser chamada a capital da corrupção, pois mesmo com um vídeo mostrando o cidadão colocando o dinheiro no paletó, os nossos cidadãos da capital o elegeram. Quando um cidadão, mesmo vendo algo errado, não se revolta e ainda fornece àquele tipo de cidadão um cargo para ele exercer durante 4 anos, esse cidadão está tão ou mais corrompido que os bandidos. É como se os cidadãos lá de Criciúma fossem até os assaltantes e oferecessem para eles, esses assaltantes que fizeram esse caos na cidade de Criciúma, como os que fizeram aqui no estado do Pará, oferecessem para eles um trabalho de segurança. Foi isso que acontece quando a gente elege um corrupto. Você está elegendo um ladrão. Se você foi filmado lá em Criciúma, várias câmeras, vários celulares filmaram a ação criminosa. E a população repudiou, disse que estava com medo, disse que foi uma cena de filme, que desligaram as luzes das suas casas, esconderam-se nos lugares mais protegidos dos seus apartamentos para se protegerem do crime.
Mas quando você elege um corrupto, um homem ou uma mulher desonesta, é como se você olhasse para aqueles assaltantes ali, que estão ali cometendo um crime violento, e oferecesse um emprego para ele como segurança. Você filmou, você viu na câmera, mas ainda assim você contratou o cara para ser o seu segurança. É isso que acontece quando você, como no caso de Cuiabá, elege um prefeito que foi filmado desviando recursos públicos. Então, aí não é culpa do político corrupto, é culpa do cidadão que em si é desonesto. E encontram várias desculpas para votar num corrupto. Ah, o outro candidato é isso, o outro candidato é aquilo, o candidato é machista. É um discurso muito fácil de ser feito. Justificar a própria falta de ética, a própria imoralidade, atacando outra pessoa. Quando, na verdade, você teria no mínimo 3 opções. Quando você elege um corrupto, você poderia ter votado em outro candidato, você poderia ter anulado o voto, você poderia ter votado em branco. Mas você preferiu ir lá e eleger um cara que foi filmado nos roubando. Então, quando você vê cenas de violência como estas, e essas cenas te chocam, como essa de Criciúma, essa de aqui do Pará, você não deveria ficar chocado. Você está escolhendo para gerir recursos muito maiores do que aqueles que estavam disponíveis no banco, porque pessoas que são criminosos, que foram flagrados nos roubando. Então, qual o choque? O político, ele escolhe quem vai ser contratado para ser policial, ele escolhe quantos policiais estarão nas ruas, ele escolhe quais os equipamentos os policiais terão, qual o comportamento dos policiais na hora da abordagem, tudo é escolhido pelo político. E quando você escolhe um ladrão para ocupar um cargo público, não imagine que ele vá criar estruturas para combater os ladrões, sejam eles de bancos ou seja dos cofres públicos. Então, se você quer mudança, essa mudança começa com você, cidadão. Tá na hora de você parar de ser desonesto, antiético e corrupto.